O acidente envolvendo Lula pode ser mais grave do que parece. Uma contradição entre um ministro e a SECOM chama atenção para o fato de que o Lula pode não estar apto a continuar exercendo a presidência da República. E isso iniciou uma verdadeira guerra entre os de esquerda. Desde pissolistas a comunistas a petistas entram em atrito. E se você quiser entender esses bastidores, aqui no nosso canal a gente vai falar sobre tudo isso. Não esquece de se inscrever no canal porque é muito importante. Outro ponto que a gente vai falar também sobre essa turma da esquerda é o Boulos. Pois é, o Boulos fez duas coisas que provavelmente vão enterrar de vez a sua última chance de querer ser o prefeito de São Paulo. Pois é, as últimas duas medidas que o Boulos fez são chocantes, né? E se ele pretende buscar o voto do eleitor, não tenho dúvidas, vai afastar e você vai entender do que se trata. Então, para que as pessoas também possam ter esse entendimento, você pode compartilhar esse vídeo para os seus amigos para que eles tenham esse entendimento também. E por fim, né, um crime eleitoral grave foi descoberto. Isso mostra um pouco mais do retrato do Brasil como ele é. Bom, então, para saber sempre o que está acontecendo, ativa o sininho aí, tá, das notificações, ok? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, antes da gente começar, se você ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, você vai clicar no link aqui abaixo. Revolução contra o Sistema, o livro está excelente. Você quer saber como o Bukele conseguiu trazer as pessoas para o lado dele para enfrentar o sistema? Pois é, esse livro é específico para você, então não deixa de fazer o download, a regra é aquela, você vai escolher quanto você vai pagar. A nossa missão aqui é acreditar, literalmente, na sua honestidade e que o nosso trabalho tem valor. Tá? Então você vai fazer o download e vai pagar aquilo que você acha justo. Ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar de matéria e para mim sempre a matéria mais importante, que é o comentário de vocês. A Zenaide Lima, muito obrigado, Zenaide, por estar aqui com a gente, escreveu o seguinte, ó, não desejo mal nenhum ao Lula. Desejo que Deus dê recuperação logo. E sobre os crimes dele, que Deus dê a recompensa a ele de acordo com o que ele plantou. Zenaide, que, sabe, sensatez, sensibilidade e inteligência emocional para fazer um comentário como esse. Então, assim, tem algumas pessoas aqui no nosso canal que a gente sabe que são pessoas que, sabe, estão iluminadas, são pessoas que realmente estão preparadas, estão maduras o suficiente para entender a política, não com paixões, mas com razão. E é por isso que eu digo, cara, nunca foi por quantidade aqui no nosso canal, sempre é por qualidade. Então, parabéns, tá bom? Mas vamos lá, o que está acontecendo? Matéria do Poder 360. O governo se contradiz e volta de Lula ao Planalto permanece indefinida. O que está acontecendo? Primeiro, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Paulo Pimenta, minimizou. Falou, não, calma, não tem nada, o Lula foi só um cortezinho, levou 3 pontos, está tudo bem, já vai voltar ao trabalho essa semana mesmo. Mas o ministro das Relações Institucionais, que é o responsável por negociar com o Congresso Nacional, ele falou, não, de forma alguma, eu conversei com o médico, não tem definição nenhuma sobre quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar a despachar do Palácio do Planalto, não. A informação que ele trouxe contradiz por completo, né, a primeira informação da SECOM. Então ele falou, não, o Lula não está bem para ficar participando de reuniões, ele vai ficar no Palácio do Alvorada, que é a casa do presidente, ali ele vai ter as reuniões, né, de onde ele está, que é mais prático, e mesmo assim é repouso. Isso chamou a atenção para alguns pontos. Olha só o que o Von Serran escreveu aqui, que eu achei bem interessante. Todos sabemos que o acidente foi para não comparecer à cúpula do BRICS e tirar foto ao lado de novos ditadores, cotados para entrar no bloco em plena época de eleição. Mas, se a ideia é construir uma narrativa que encaixe, tem de se pensar nos seus efeitos colaterais. Pois é, na visão do Von Serran aqui, é teatro do Lula, essa queda não é literalmente uma situação grave e ele só se sentiria muito incomodado de ser exposto. Não de tirar foto com aquela turma, porque é a turma que ele ama, e a gente sabe.
mas de ser exposto dessa forma, ainda mais no momento onde o Lula está sendo questionado até pelo seu posicionamento em relação ao Maduro. A situação fica cada vez mais complexa. O Von Serran ainda continuou do seguinte, né? Ao ver um velho debilitado que sequer toma banho em pé, né? As casas esquerdistas se alvoroçaram e começaram sua própria versão de Game of Thrones. Não se surpreenda se os pessoalistas começarem a atacar a Glaze e o Haddad. Já está até acontecendo, viu, Victor? Ainda mais se a multa dos 40% do FGTS acabar no bolso do Centrão. O que está acontecendo? A ideia aqui é que a multa dos 40% do FGTS vai sofrer impacto, vai sair do bolso dos trabalhadores. E adivinha para onde vai? Adivinha? Os políticos. Só que eles estão querendo a fatia desse bolo, a esquerda está querendo a fatia desse bolo. E o Lula já está querendo usar essa fatia desse bolo para conquistar, né, a presidência da Câmara, ter uma aliada ali na presidência da Câmara. Resumindo, esse dinheiro vai para o Centrão. Ao chegar no Centrão, a esquerda, que não está preocupada com o povo, está preocupada com o dinheiro, literalmente vai entrar em revolta com o Lula. Aí você alia o Lula já de idade, debilitado. Você vai observar o Lula e ver que ele não tem condições. Vai ser fácil usar esse discurso contra o Lula. Provavelmente quem vai ser o candidato a presidente será o Tarcísio de Freitas, né? Sem maiores problemas, com apoio de Silas Malafaia, com apoio do Kassab, com apoio da turma, talvez, até de alguns partidos de esquerda. É bem provável que isso aconteça. Então será o Tarcísio contra o Lula, se o Lula concorrer. É fácil mostrar que Tarcísio é jovem, é preparado, é um bom gestor, contra um senhor debilitado, que já não fala lé com cré, ainda deu uma sacudida na cabeça. Então, há quem diga que o Lula tem que entrar em desespero agora para nomear um sucessor. E aí tentaram com essa figura, o Boulos, Paz e Amor, mas hoje em dia é tempo de internet, não dá para você criar mais o espectro do Lula, Paz e Amor, porque a internet não perdoa. Essa matéria é do Te Atualizei, da Bárbara, mas também foi publicada na revista Oeste. Em campanha, Boulos se encontra com militantes anti-Israel. Vamos lá. Nós vivemos no Brasil. Se tem uma coisa que o brasileiro, e não os governantes, né, essa turma da esquerda arraigada, estou falando da grande maioria, porque a grande maioria dos brasileiros é de direita. Se tem uma coisa que os brasileiros têm, sabe, é um sentimento muito puro em relação a Israel. E o Boulos, ao se juntar com essa turma anti-Israel, cada vez mais ele mostra o seu posicionamento. E aí eu fico impressionado. Na época, uma turma de judeus aí escreveram uma carta pela democracia contra os riscos do Bolsonaro. Eu fico imaginando o arrependimento gritante que a comunidade judaica deve ter hoje em ter apoiado a esquerda no poder. Eu não consigo entender onde estava a cabeça da comunidade judaica com Bolsonaro, sempre aliado a Israel, fazendo cartinha para a democracia e apoio ao Lula. E hoje estão amargando aí, né, o que é o crescimento do antissemitismo com esse governo que incentiva o antissemitismo. O Boulos, por exemplo, aí participando de evento, né? O candidato à prefeitura de São Paulo, pelo PSOL, Guilherme Boulos, se reuniu com militantes anti-Israel durante uma visita à mesquita de Santo Amaro, no bairro de Vila Constância. O encontro ocorreu nesta sexta-feira, dia 18. E o que é pior, né? Querendo apoio do grupo, mas o Boulos está tão mal da história, né? Mal das pernas, que sabe, foi um ato esvaziado, foi à mesquita para ganhar o apoio dos descendentes palestinos, mas nem isso teve. Mas a mensagem já chegou até aquele que tem orgulho, né, de ter Israel como aliado. Então, o Brasil, né, em grande parte cristão, não é anti-Israel, não é antissemita, igual à esquerda, de forma alguma. Né? Outro ponto, saiu mais uma bomba contra o Boulos, e o Boulos está querendo dar uma de Pablo Marçal. Eu vou dormir na casa, eu vou invadir a casa dos meus eleitores, eu vou passar a noite, o vira-voto, eu vou dormir toda a noite na casa de vocês. Não é, companheiro? Pois é, não vai dar certo. E o que pior, disse que tem uma bomba para soltar no último dia
contra o Ricardo Nunes. Será que vai ter um laudo, Boulos? E não dá, né? MST inclui mulher de Boulos e 4 filhos de líder em projeto habitacional no lugar de militantes. Ora, ora, ora. Então quer dizer que a turma do MST está beneficiando os líderes do MST contra os militantes do MST? É isso? Pois é. Absurdo. A liderança do MST, movimento já comandado por Guilherme Boulos, MTST, não é MST, só para não confundir, tá? São grupos diferentes, mas que fazem o mesmo caos. Removeu 61 integrantes da lista de beneficiários em um projeto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, entidades, localizado em Taboão da Serra, relata a Folha de São Paulo. Entre as pessoas que foram adicionadas estão uma mulher do Boulos, a advogada Natália Zermeta e 4 filhos de uma coordenadora do MTST, que foram beneficiados com apartamentos no mesmo condomínio em vez de militantes do condomínio. Isso precisa ser apurado. Porque se um movimento desse está agindo em benefício próprio, isso aí é uma coisa muito grave, precisa de investigação. Assim, eu acho que hoje, para o eleitor de São Paulo, apesar de não existir, né, uma situação cômoda para o eleitor de São Paulo, apesar da gente saber que ali ficou numa situação que era o que eles queriam, né, ou é o ruim ou é o muito ruim. Não tem jeito. São Paulo sabe que vai ter que escolher o ruim, né? E aí teve até uma matéria do Metrópolis que chamou a atenção. O Tarcísio foi a grande figura nessa eleição. Pois é, você vê ali o Baleia Rossi do lado, a turma do Nunes aí é o totalmente centrão mesmo, né? E, cara, se eu estiver falando besteira, eu queria que vocês me corrigissem, tá? Isso é uma impressão, isso não é... Isso é impressão que eu tenho. A minha impressão, a impressão que eu tenho é que há uma felicidade tão grande do Tarcísio sempre em estar com a turma do Centrão, ele se sente no seu ambiente. Vocês perceberam isso? Viralizou aquele vídeo do Tarcísio com Alexandre de Moraes. A minha impressão é que ele se sente assim, no seu ambiente mesmo, sabe? Tá livre, leve, solto, diferente do que quando ele tá com a turma do Bolsonaro. É só impressão minha? Não, porque se for, você pode me corrigir. É uma questão da impressão das fotos que eu percebi, né? Do vídeo que circulou do Tarcísio, das fotos que eu tô vendo, da empolgação dele com a vitória do Nunes. Isso me deu a impressão de que, sabe, há uma paixão ali quando ele tá com essa turma aí. Ele se sente muito bem quando tá com a turma do Centrão. É só impressão minha? Ou melhor, realmente você sente que ele tem uma similaridade, ou seja, ele se sente mais no ambiente dele feliz quando ele está com a turma do Centrão ou quando ele está com o Bolsonaro mesmo? É impressão ou estou correto na minha análise? Deixa no comentário que eu quero saber. Outro ponto que eu quero falar. Esse caso aqui é muito grave, pessoal, muito grave. Tá manchando a imagem da direita? Tá. Cara, e assim, é uma coisa que a gente não sabe até onde aqui quem tá falando a verdade. Mas acho que assim, se agir como petista nessa hora, igual o caso do Silvio Almeida, aí vamos esconder, não vamos falar disso, é pior. Cíntia Chagas e Lucas Bove. Ele, candidato do PE de São Paulo, muito bem votado, uma pessoa muito benquista dentro da direita. Ela, uma influenciadora, que é hoje uma das grandes influenciadoras da direita, né? E aí, um caso que envolve, né, agressão física contra ela, né, a acusação. E agora a coisa ficou ainda mais grave. A influenciadora Cíntia Chagas pediu a prisão do deputado bolsonarista Lucas Bove. O que acontece? O Metrópolis teve acesso a um boletim de ocorrência no qual a Cíntia Chagas disse que ela foi agredida pelo Lucas Bove. E assim, o Lucas Bove ficou impedido de se manifestar sobre o caso. É praxe, né? Sempre a justiça vem, né, em defesa da mulher. Então ele ficou impedido de poder se manifestar.
Mesmo impedido de se manifestar, ele fez postagens, né, de prints de WhatsApp de conversas entre ele e ela para se defender, onde ele mostrava um ciúme excessivo dela, até envolvendo a Zoe Martinez. Ele tirou uma foto do lado dela, e o que incomodou muito a Cíntia Chagas. Então, mostrava que era um relacionamento, segundo os prints, um relacionamento um tanto quanto conturbado, né? Uma coisa complicada. Ok, ele soltou esses prints, mas ele não podia se manifestar. Agora, a Cíntia Chagas, por intermédio da sua defesa, pediu a prisão do Lucas Bove. Falou: olha, você não poderia ter feito isso, eu quero a prisão. A defesa do Lucas Bove, por seu advogado, falou: não, isso é insano que a Cíntia Chagas está pedindo em relação ao Lucas Bove. Isso não pode acontecer, porque ele só se manifestou dentro da liberdade de expressão, manifestou sua defesa. Mas, né, a justiça tinha determinado que esse assunto não fosse discutido pelas partes nas redes sociais, entendeu? E, inclusive, o pessoal que não se preocupou nem um pouquinho com os outros casos de assédio denunciados. Você lembra, talvez você esqueceu, teve um caso de um deputado do PT que foi denunciado à época de ter dado com perdão da palavra, uma encoxada na Júlia Zanata durante um evento ali dentro da Câmara dos Deputados. Chegou com um bafo no cangote dela, incomodando ela. Ah, não, as feministas da esquerda não estavam nem aí, né? Agora, a galera do PSOL tá preocupadinho com a Cíntia Chagas e tá querendo a prisão, né? A cassação do Lucas Bove. Cara, eu sei que esse assunto é complexo. Eu espero que a verdade venha à tona. Se ele é o tipo de homem agressor de mulheres, perca o mandato, torço para isso e que vá preso. Se ele é inocente, demonstre isso. Agora, nós vamos fazer igual à esquerda? Não posso falar disso, não posso falar do Bolsonaro, não posso falar dos deputados de direita. Não posso, os erros eu tenho que tampar. Não, e faz isso à esquerda. É entre nós, né? É entre nós. Vamos lá. E enquanto isso está acontecendo, a mais pura e lídima democracia continua se manifestando, né? No Maranhão, eleitor diz ter vendido o voto por 1,5 mil telhas e 20 sacos de cimento. Cara, é a cara do Brasil, né? Ontem eu ia até trazer uma matéria para vocês, ia expor uma matéria para vocês, onde um carregamento de Coca-Cola em Santa Catarina tombou e o povo fazendo fila de carro para arrastar as Coca-Colas. Para! Como é que um Brasil desse vai para frente? Para, né? Em Nova Olinda do Maranhão, a disputa pela prefeitura foi marcada por uma vitória apertada e por acusações graves. Ari Menezes, que é do PP, né, venceu o pleito. 2 votos. Tá? 2 votos. Nessa hora eu tenho certeza que ele lembrou daquele cara, daquele servidor público que ele tratou mal, ou ele lembrou daquele cara que ele brigou no trânsito e pensou: 2 votos. Era 2 sorrisos a mais e o cara tinha ganhado. Mas o Ari Menezes venceu o pleito por apenas 2 votos de diferença contra Taimara Molim, do PL, né? Mas o resultado trouxe à tona denúncias de compra de votos e ameaça a eleitores. Meu irmão. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a TV Globo fazia uma coisa boa, né? Fazendo uma denúncia. O lavrador Danilo Santos admitiu ter sido abordado antes da eleição e relatou que vendeu seu voto para o vencedor do pleito, Ari Menezes. Eu não sei o que deu no Fantástico aqui não, porque a outra candidata era do PL. Então, com essa denúncia do Fantástico, o candidato do PP pode perder, né? A eleição pode ser cassado. E aí, a do PL leva a melhor nessa história aí, né? Então, assim, esperamos que realmente seja averiguado, esperamos que seja constatado se realmente foi e que a pena seja aplicada. Esse negócio de comprar voto não dá. Última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. O Bruno Zambelli publicou uma matéria da CNN Brasil, né? E ele escreveu o seguinte: em 2026 será o fim do PT. O desespero dentro do partido é evidente e as tentativas de mudar o cenário são cada vez mais intensas. No entanto, estaremos aqui, firmes e atentos para mostrar toda a verdade ao povo,
não importa o quanto tentem esconder ou manipular a realidade. O PT está querendo dar uma guinada à direita, está querendo se fazer passar por direita. É isso que está acontecendo hoje. Olha só, esse é o trecho da CNN, onde até um deputado do PT, né, fez críticas ao ponto de vista da esquerda. E aí abre-se um desespero realmente sobre a esquerda no Brasil. Escuta só. Petista importante que fez uma autocrítica em relação ao PT nas eleições deste ano. Conta pra gente com o seu caderninho que eu já vi, que tá cheio de informação. Boa tarde, Tainá, Clarissa, Uribe, boa tarde a todos. Olha, nós estamos vivendo uma fase de autocríticas e de críticas de petistas ao próprio partido. Semana passada foi o Washington Quaquá, também tivemos outros petistas que seguiram nessa mesma linha de raciocínio, de que o PT precisa se reconectar com a sua base, precisa rever o seu programa, e agora foi a vez de Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais, integrante da Executiva Nacional do partido e uma das vozes mais fortes do petismo no Congresso Nacional. Reginaldo Lopes disse o seguinte, que o governo está sem foco e que os ministros estão devendo. Os ministros podiam ser mais ativos. A leitura do Reginaldo Lopes é que falta engajamento por parte dos ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse ainda que o governo hoje está muito centrado na figura do próprio presidente Lula e cobrou mais a atuação dos ministros que estão na esplanada. Disse ainda que o agro avançou muito, mas o partido insiste em fazer o combate a esse setor e disse que o PT não deu conta do papel de encontrar uma forma de se dialogar, de se conectar com o eleitor evangélico, não entendeu o novo mundo do trabalho e agora corre atrás de tentar criar vínculos com aqueles que defendem o empreendedorismo, sobretudo na periferia, e disse ainda que o partido precisa criar canais de diálogo com a sociedade como um todo. É um conjunto de problemas que ele aponta agora em relação ao Partido dos Trabalhadores, num debate que acontece na esteira da eleição da nova direção nacional do Partido dos Trabalhadores. A expectativa é que essa sucessão de Gleisi Hoffmann aconteça entre abril e maio do ano que vem. Tem uma ala do partido que já tenta promover um adiantamento dessa sucessão. O presidente Lula já escolheu o seu nome para ocupar esse espaço de presidente do partido, que é o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, mas existe uma ala do PT que resiste a esse nome e defende o José Guimarães, que é do PT do Ceará. Essa ala mais ligada a Gleisi Hoffmann e a gente petista. Então, o que está acontecendo? Abriu-se um racha. O PT viu que a esquerda morreu no Brasil. Viu que morreu a esquerda. Sabe? Esse grupo identitário, ideológico, esse grupo pró-comunismo, esse grupo radical, acabou. A sociedade está com nojo desse tipo de discurso. A sociedade quer empreender. A sociedade não quer mais essa historinha de... Olha, eu vou ajudar você, eu vou te dar um Bolsa Família. O povo largou de ser trouxa, tá querendo correr atrás. O Brasil, vocês não entenderam, tá com tudo para ir para frente. A gente só precisa livrar do câncer. Só isso. Só precisa disso. E como que se faz isso? Com consciência eleitoral. Sabe? Nenhum político... presta atenção no que eu vou te falar. Nada do Estado é de graça. Nada que não tenha custado pelo menos 10, 15 vezes a mais do que você conseguiria com o seu dinheiro sem precisar dar imposto para um bando de político corrupto. É simples assim. É simples assim. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês. Meio-dia, põe água no feijão, põe piqui no arroz, que eu passo aqui para a gente bater um papo. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Se você ainda não fez o download do livro, faz o download do livro, Revolução contra o Sistema. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do conteúdo. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Grande abraço.